Capítulo 37 Desafio de rank. Ok, vamos fazer como os dois principais juízes disseram e permitir que Zhao Feng participe. O líder da seita Zhao Tiankang olhou de forma interessante para Zhao Feng. Com o líder da seita e os dois juízes principais concordando, ninguém ousou se opor a eles. Esta foi a primeira vez que Zhao Feng sentiu um sentimento de pertencer à sua seita. Zhao Tianjian tremia de raiva. Ele não podia acreditar que Zhao Feng pudesse voltar vivo. A águia cinzenta falhou. Com a força da águia cinzenta, como ele poderia fracassar? Zhao Feng. O juiz disse, eu vou explicar as regras para você agora. Sim? Zhao Feng ouviu atentamente. As pessoas desafiam-se mutuamente neste torneio. A primeira etapa, desafio de lugares, foi quando os 50 discípulos externos desafiaram os 50 discípulos internos. Se eles ganhassem, eles tomariam os lugares de discípulos internos. Cada discípulo externo teve 3 chances de desafiar alguém. Se eles perdessem os 3 desafios, então permaneceriam como discípulos externos. Portanto, antes que os discípulos externos desafiassem alguém, eles primeiro tiveram que estimar sua própria força e escolher os discípulos internos mais fracos. Zhao Feng, desde que você se atrasou, você terá somente uma chance para desafiar alguém. O juiz disse estritamente. Uma chance? Zhao Feng balançou a cabeça, entendi. Com sua força, ele poderia facilmente tornar-se um discípulo interno. A menos que Zhao Feng fosse retardado e escolhesse alguém como Zhao Linlong, ele iria ganhar. Obviamente, Zhao Feng faria isso e desafiaria o cara mais forte imediatamente. Agora você pode escolher uma pessoa. Se você ganhar, você pode tomar o seu lugar. O juiz avisou. Ok. Zhao Feng saltou no palco e examinou as 50 pessoas. 50 pessoas, 50 assentos todos organizados em ordem. A ordem da esquerda para a direita foi, Zhao Linlong, Zhao Shi, Zhao An, Zhao Qin. A primeira fila com 10 assentos representava os 10 melhores discípulos internos. No 7º assento da segunda fila, Zhao Feng avistou Zhao Yufei. Zhao Yufei olhou para ele e gentilmente sorriu. Os dois eram vizinhos e estavam bastante familiarizados uns com os outros. Zhao Yui, Zhao Yijian, Zhao Gan, Zhao Guang estavam entre o 40º e o 50º lugar. Além de Zhao Feng, havia apenas 5 outros que se tornaram discípulos internos. Quem devo desafiar? Zhao Feng sorriu enquanto os inspecionava. Zhao Linlong, que estava em primeiro lugar, tinha os olhos fechados, como se ele estivesse tentando obter compreensão sobre algo. Parecia que o torneio não tinha nada a ver com ele. Os principais discípulos internos nem sequer se preocuparão. No entanto, os discípulos classificados na parte inferior estavam nervosos. Apesar de tudo, Zhao Feng era o discípulo externo superior. Ele poderia facilmente chegar ao top 10 com sua força. A segunda fila. 6º assento, Zhao Feng fixou os olhos na pessoa à direita de Zhao Yufei. Número 16 Zhao Fei, por favor, levante-se. O juiz disse. Zhao Fei tinha 16 ou 17 anos. Ele tinha o cultivo no auge do rank 3, mas sua aura não era mais fraca do que os cultivadores do 4º rank. Cara, não pense que você pode me vencer só porque você chegou ao 4º rank. Zhao Fei calmamente andou até o palco. Este Zhao Fei é muito forte. Com seu corpo de ferro,
ele derrotou dois quase-artistas marciais. Zhao Feng pode não avançar tão suavemente. Em termos de vitória, Zhao Feng obviamente teve uma chance maior. Mas a força de seus adversários também não era fraca, então seria uma luta difícil. Palma-areia de ferro. Zhao Fei só usou uma arte marcial nível intermediário. Pá! O dano foi maior do que a maioria das artes marciais de nível elevado. Isto porque tinha sido treinado até o nível superior. Zhao Feng ficou ligeiramente chocado. No torneio dos discípulos externos, só ele havia treinado artes marciais de nível intermediário para o nível elevado. Ainda por cima, a palma-areia de ferro de Zhao Fei se complementou com seu corpo-bloco de ferro. Portanto, esta palma poderia vencer a espada correnteza fria de Zhao Lijian. Agora a força de Zhao Fei não é mais fraca do que os artistas marciais a meio passo. Alguns dos discípulos internos acenaram com a cabeça em aprovação. Punhos de ferro flamejante. Zhao Feng casualmente lançou um soco. Ele estava usando artes marciais nível básico. Não só isso, ele não adicionou nenhuma força interior a ela. Essa cena fez com que muitas pessoas ficassem chocadas. Não usar força interna significava que ele não tinha vantagem. Criança, não tente parecer legal. Zhao Fei respirou fundo e circulou o corpo-bloco de ferro e a palma-areia de ferro ao máximo. Originalmente ele não pensava que ele iria derrotar Zhao Feng, ele só lutaria um pouco. Mas desde que o oponente era tão arrogante. Na arena, as duas figuras se aproximaram rapidamente e seu punho e a palma se chocaram. Pausa. Zhao Fei tinha ferocidade e felicidade em seu rosto, mas a realidade é cruel. A segunda palma atingiu o punho, ele sentiu um poder esmagador entorpecer seu braço. Zhao Fei começou a suar. Ele sentia que Zhao Feng era tão poderoso quanto um touro. Pong! Zhao Fei não entendeu o que estava acontecendo e ele foi lançado no ar. Um movimento. Tudo o que Zhao Feng precisou para vencer Zhao Fei foi apenas um movimento. Embora não fosse surpreendente que Zhao Feng venceria, para ganhar em um movimento foi algo imprevisível. Ele ganhou usando artes marciais nível básico e ele não usou qualquer força interior. Zhao Feng aprendeu uma arte marcial corporal de nível avançado. Zhao Feng, desafio bem-sucedido. Você está por agora, classificado em 16º. Quanto a Zhao Fei, você tem 3 chances para desafiar alguém, o juiz declarou. Depois de vencer Zhao Fei, Zhao Feng caminhou calmamente para o 6º assento da segunda fila. À sua esquerda estava Zhao Yufei. Sua técnica parede de ferro atingiu pelo menos o 3º nível. Zhao Yufei disse ligeiramente surpresa. Zhao Feng aprendeu esta habilidade de seu avô. De acordo com seu conhecimento, a técnica parede de ferro era muito difícil de treinar. Seu avô tinha dito que Zhao Feng só seria capaz de treinar esta técnica até o 2º nível, no máximo. Mas dado ao desempenho de Zhao Feng, sua técnica parede de ferro tinha atingido pelo menos o 3º nível. Sim. Zhao Feng sorriu. Sua técnica já tinha atingido o auge do 4º nível. Havia uma enorme diferença entre o 3º e o 4º nível. Zhao Feng nem sequer usou metade da sua força quando lutou contra Zhao Fei. No palco, os combates continuaram. De acordo com as regras, Zhao Fei teve outra chance de desafiar alguém. Logo, Zhao Fei venceu e ficou classificado em 26º.
O torneio atrasou devido ao Feng entrar no meio do processo. Por haver 50 vagas para os discípulos internos e havia 51 pessoas, uma pessoa tinha que ser eliminada. Zhao Feng e outros 5 discípulos externos se tornaram discípulos internos. O desafio de lugares terminou, o juiz soltou um suspiro e começou a declarar o início da próxima etapa. Eles seguiram para o desafio de rank. De acordo com a notícia anterior, o top 20, 10 e 3 tinham recompensas diferentes. Especialmente os 3 primeiros, eles poderiam escolher artes marciais de nível superior. Foi esta posição que fez o coração de Zhao Feng acelerar. Era óbvio que a competição ia ser muito feroz. Além disso, a classificação dos discípulos internos decidia sua honra e glória. Todos os jovens aqui tinham 18 anos ou menos, e tinham vontade de vencer. A segunda etapa desafio de rank significa que todos vocês têm 3 chances de desafiar alguém. Se você falhar, então suas chances diminuíram por 1, o juiz disse. As regras eram muito claras. O que está atrás de alguém desafiará o classificado mais alto. Se ganhasse, substituiria a posição do oponente. Todos só tinham 3 chances de desafiar alguém. Se eles fossem bem-sucedidos, eles ainda teriam 3 chances, mas se eles falhassem, suas chances diminuiriam. Entendido? As 50 pessoas assentiram com a cabeça. O torneio começaria em ordem decrescente, então o 50º colocado desafiaria o adversário à sua frente e assim respectivamente. No entanto, para aqueles que estão na parte inferior, eles já estavam muito felizes em se tornar um discípulo interno e sabiam que não tinham chance de chegar ao top 20. Portanto, não havia muitas pessoas desafiando uns aos outros entre 40º e 50º lugar. Mesmo se houvesse, eles só queriam mostrar seu poder e obter um rank mais alto, mesmo se eles não recebessem qualquer recompensa. 40 graus. 39 graus. 38 graus. Os rankings se aproximavam cada vez mais. Quando chegou entre o 20º e 30º lugar, a luta se tornou cada vez mais feroz. Pessoas como Zhao Yui, Zhao Yijian chegaram ao top 30. Zhao Yijian alcançou o 20º e Zhao Yui tinha alcançado o 15º. Em geral, os 20 melhores discípulos internos tinham a força de quase artistas marciais. Zhao Feng e Zhao Yufei eram ambos verdadeiros artistas marciais, portanto ninguém ousava desafiá-los. Havia menos de 10 discípulos que alcançaram ao rank 4 do caminho marcial. Após o top 20 ser confirmado, eles começaram a competir para o top 10. Logo foi a vez de Zhao Yufei desafiar alguém. Zhao Feng desafiaria alguém após Zhao Yufei. Havia muitos discípulos internos no top 10 que não haviam alcançado o 4º rank do caminho marcial. Zhao Yufei decidiu desafiar o número 6 e ela ganhou facilmente. Depois de chegar ao top 10, Zhao Yufei desistiu de sua chance de continuar desafiando outra pessoa. Desta forma, ela ainda poderia guardar suas 2 chances para as próximas 2 rodadas. Número 16 Zhao Feng, é a sua vez. Disse o juiz.